Olá, boa noite a todos, pessoal, ou boa tarde, que ainda hoje os dias são maiores e temos claridade ainda. O cenário agora está um pouco indiferente, pelo menos aqui para mim. Estou de férias em casa, mas a gente sempre arranja um tempo para bater um papo aqui no Hangouts. Estamos de volta, acho que este vai ser talvez o último Hangout que a gente vai fazer antes do final do ano. Todo mundo tem andado meio atarefado, o Cassiano foi de férias exceto o Cassiano, que foi de férias lá para o Vietnã e para aqueles locais paradisíacos e deixou a gente aqui trabalhando. E aí a gente aproveitou também para fazer uma pausa nos Hangouts. Mas agora estamos de volta antes do final do ano e acho que nesse Hangout a gente vai debater um pouco sobre KPIs de SEO. Mas antes da gente avançar, quero fazer as honras da casa e o costume, fazer a apresentação de todo mundo para quem aterrizar nesse Hangout pela primeira vez. Então, da minha esquerda para a minha direita, a primeira pessoa, temos o Alex Pelati. Ele é diretor de Search da O5, que trabalha com consultoria de SEO e AdWords. Depois temos o Cassiano Travarelli. Ele é sócio da Infoprodutos Brasil e trabalha no mercado de afiliação de produtos digitais. Temos o Rubens Lehmann. Ele é gerente de TI numa conhecida Associação Brasileira de Internet. O meu nome é Pedro Dias, sou sócio-diretor da APIS3, sou responsável pela área de otimização e tecnologia e sou um dos ex-Googlers da equipe de Search Quality. Esse Hangout aqui é feito por nós a cada 2 semanas, mais ou menos, e para trazer algumas tendências do mercado, nosso conhecimento e mesmo coisas que a gente vê acontecendo nos fóruns de ajuda do Google para Webmasters. Todos nós aqui somos colaboradores e experts dos fóruns do Google, é por isso que a gente se junta a cada 2 semanas para trazer esse conhecimento. Como eu falei, hoje vamos falar aqui um pouco sobre KPIs de SEO. Quem não conhece o acrônimo, KPIs significa Key Performance Indicators, e traduzido para português seria indicadores de performance-chave. Seria uma maneira. Eu traduzo, Pedro, como indicadores-chave de desempenho, talvez, ou indicadores de desempenho, né? Talvez. São indicadores de desempenho, eu acho que é uma tradução melhor. A minha tradução era mais literal. E é uma maneira que a gente tem de se referir a métricas, e métricas que representam ou não sucesso, né? Todo o trabalho que é feito em marketing digital, a gente deve sempre se fazer a pergunta: o que é sucesso? E como é que eu reconheço o sucesso uma vez que eu chegue lá? Porque isso, por vezes, fica pouco claro quando se começa um trabalho, especialmente o trabalho de SEO, em que todo mundo está muito virado para o lado técnico, virado para as ferramentas, e olha um pouco o lado de business, o lado mais representativo do consumidor, e como está o trabalho técnico e nerd está trazendo algum resultado para o negócio. Então acho que é importante. A gente estava tendo uma conversa aqui há pouco em KPIs, eles devem não só representar sucesso, mas eles também devem ser uma mensuração, eles devem servir como um alerta para quando você não está tendo esse sucesso que você deseja. Eles devem conseguir alertar você de uma forma que você consiga entender o que é que está falhando e onde está falhando. Bom, vou abrir aqui um pouco para debate, para opiniões. Como sempre, vou pedir a participação aqui dos presentes. Pelato, você, como sempre, é o primeiro da fila. Quer começar aí? Bom, vamos lá. Eu acho que esse é um tema bem abrangente, né? Porque nós temos aí, é meio que comum no cenário de SEO você falar de SEO, quais são os resultados de SEO, como que você pode medir o trabalho de SEO. Vai falar em volume de tráfego, em volume de receita, no caso de e-commerce, gerado aí pelo tráfego orgânico, mas o trabalho de SEO também todo mundo sabe que é de médio e longo prazo. Então, como que você vai saber que em 6 meses de trabalho que o
o volume de tráfego não está crescendo, a receita ainda começou a não, ainda não teve uma mudança significativa, se seu trabalho está no caminho certo, se você, se as ações executadas estão gerando o efeito desejado e que, por consequência, vão acabar transformando esses efeitos aí num maior volume de tráfego, num número maior de visitas qualificadas, mais propensas a gerar uma conversão no seu site. Então, você tem uma série de números que você pode utilizar para balizar qualquer uma dessas ações que você faz. E eu penso que toda ação que você venha a realizar no seu site pensando em SEO, você deve transformar essa ação num objetivo mensurável através de um indicador de desempenho. Então, começar com um exemplo aqui, o que você pode ter. Imagina que seu site tem 100 páginas de conteúdo e você entra no Search Console e você vê que 50 páginas estão indexadas. E você quer melhorar esse percentual aí de indexação. Então, você pega essa informação de páginas indexadas, pode ser através do Search Console, se você vai utilizar o operador site 2 pontos no Google, mas você tem que utilizar esse número e transformar. Então, o objetivo é melhorar a minha quantidade de páginas indexadas. Qual indicador vai me mostrar isso? Você pode utilizar, então, lá o Search Console, na seção do Sitemap, e você tem esse número que vai indicar para você se você conseguiu melhorar, seja a rastreabilidade do seu site, a indexação, que vai se transformar no maior número de páginas indexadas. Então, esse seria um KPI aí para você trabalhar. E aí existem muitos outros que eu queria até saber quais são os principais indicadores que os colegas utilizam. Eu dei aqui um exemplo, mas a gente ir conversando e se puder ordenar um pouco essas informações. Eu acho que mais do que talvez é importante a gente olhar indicadores, mas é importante a gente olhar eles no contexto daquilo que eles representam. Porque vou dar um exemplo banal e comum. Muita gente utiliza bounce rate, taxa de rejeição, como um indicador de alguma coisa. Mas, por exemplo, bounce rate alto num site de e-commerce pode representar uma coisa ruim. Mas um bounce rate alto num site de conteúdo não necessariamente significa que é algo ruim. Por quê? Porque a maneira e a intenção de busca da pessoa e a maneira como ele consome conteúdo do site, aqui quando eu me refiro a conteúdo, não é conteúdo só texto, não é conteúdo editorial, é o conteúdo do site inteiro. Então, o conteúdo no site de varejo é o produto. O conteúdo no site de conteúdo é o texto que está lá escrito representado. Quando a pessoa chega para consumir o conteúdo do site, seja ele qual for, seja ele editorial ou um produto, ela tem uma predisposição e ela veio de uma busca com uma intenção. Se o KPI não está medindo essa intenção, ou se a gente está interpretando o KPI de uma maneira que não vai de encontro à intenção que a pessoa estava usando quando ela fez esse KPI disparar, né? Quando esse KPI mediu a interação da pessoa com o site, se o que a gente avalia não é a mesma intenção que a pessoa tinha, a gente está medindo uma coisa errada. Então, por exemplo, o que eu estava falando, ter um bounce rate alto num blog não é ruim, porque se você pensar da maneira como uma pessoa consome conteúdo num blog ou num site de conteúdo, ela faz uma busca, ela vê um resultado que é relevante para o que ela buscou, ela clica no resultado do Google, ela lê o conteúdo, provavelmente ela fica satisfeita, ela sai e foi embora, e não visitou mais nenhuma página do site. E não é ruim que ela não queira visitar mais nenhuma página do site de conteúdo. Tendo atenção que seja um blog um conteúdo de um site de nicho, de um site que não seja um jornal, que tenha muitas vezes notícias relacionadas sobre o mesmo assunto. Então, isso é normal num site de conteúdo ter um bounce rate, uma taxa de rejeição alta, enquanto num site de varejo, um portal como o UOL, por exemplo, seria ruim ter uma taxa de rejeição alta, porque como exemplo, o UOL, que é um portal, é um site onde as pessoas vão quando elas têm tempo ocioso para gastar. E elas vão lá para ficar clicando. Aqui, ali, clica numa revista, vê o e-mail, não sei o quê, lê a notícia. Então, bounce rate aí
tem que ser, por natureza, baixo. Então a gente tem que saber interpretar acima de tudo. Mais importante que ter os KPIs é colocar os KPIs certos na interpretação certa. E acho que essa é a minha dica em relação a essa parte. Em relação ao que eu acho que é legal medir, eu acho que o pessoal da SEO e a indústria da SEO tende a apoiar-se muito em ranqueamento de palavra-chave, posicionamento de palavra-chave. Isso às vezes pode ser falho, especialmente quando você está usando primeiro, você está usando um software que nem sempre representa uma pessoa e que muitas vezes a pesquisa personalizada interfere na maneira como as pessoas estão vendo os resultados e como elas interagem com eles. E depois, o Google faz tantas mudanças algorítmicas e de qualidade, chega a ser diárias. Quem já assistiu a alguma palestra minha no Searchmaster sabe disso. O Google faz... sei que o ano passado eles chegaram a mais de 1000 mudanças algorítmicas num ano. Então, se vocês dividirem isso pelos 12 meses, dá mais de 100 mais de 100 mudanças algorítmicas por mês. Vocês, tendo isso em conta, é muito difícil você conseguir explicar de uma forma coerente e baseada em algum dado factual porque é que o resultado subiu uma posição ou deixou uma posição de um dia para o outro. Se o cliente te perguntar por que eu deixei uma posição hoje, você provavelmente não vai saber explicar. Por quê? Você pode olhar quantas vezes você quiser o link, palavra-chave, otimização on-page, mas isso não vai explicar o porquê de uma subida ou de uma descida de um dia para o outro. Então, mais do que você olhar ranqueamentos isolados de palavras, a gente tem que olhar a tendência de um grupo, de um grupo de termos de busca ou de páginas como um todo, e como é que eles se movimentam como um grupo. Porque é mais assertivo, ou é mais propenso a você ter uma decisão correta se você interpretar uma tendência de várias coisas que medem o mesmo interesse, o mesmo produto de uma forma mais lata, não é? mais ampla, do que você medir uma coisa granular e isolada de uma maneira muito simplista. Então, isso tudo para dizer que não só métricas devem ser interpretadas com um pouco de cabeça, mas também que a maneira que a gente mede ela deve não só fazer sentido, mas trazer algo acionável. É assim, eu subi uma posição, o que é que isso me trouxe de retorno? O que é que isso melhorou no meu site? Eu vendi mais por causa disso, eu gerei mais, os usuários estão gostando mais da minha página, isso representa que os usuários estão gostando mais da minha página? Isso representa o quê? É preciso a gente entender o que é que cada métrica representa, para ela não ser apenas uma métrica de vaidade, que normalmente se chama de vanity metrics, e ela passar a ser uma métrica de tomada de ação. Você deve conseguir tomar uma ação ou tomar uma decisão em cima de um desses KPIs, em cima de uma dessas métricas. Cassiano, você tem alguma coisa a acrescentar aí? Você trabalha mais nesse nicho de afiliação. Como é que você vê métricas nesse nicho que é talvez um pouco diferente de, sei lá, de um site de varejo, um site que tem um produto tangível às vezes, etc. Eu vejo que você falou sobre palavra-chave, a pessoa realmente... A gente trabalha tantos anos nisso, a gente passou por várias etapas, e no começo, quando eu trabalhava com isso, realmente vinha, eu mesmo acompanhava cada palavra-chave, que você estava lá, o posicionamento que ela estava, o que aquela palavra estava trazendo, e até naquela época o Google Analytics, por exemplo, passava para mim aquela palavra-chave, eu tinha aquela informação para mim trabalhar no Analytics, então eu sabia qual palavra estava convertendo melhor, vendo esses dados. O Google passou também a não mostrar mais até essa informação, a informação juntou agora, você não tem mais dividido o que é aquela palavra, o que cada palavra está trazendo em si, né?
Eu vejo mais, como você mencionou, a parte do volume. Cada página do seu site, ela tem uma intenção, ela tem que ter alguma coisa para você analisar, ela tem um objetivo. Você não tem uma página ali que não possa ter com objetivo de alguma coisa. Então, você tem aquela página específica, aquela página vai trazer visitas de um grande conjunto de palavras-chave relacionadas com a mesma intenção. Então, eu gosto de analisar o quanto eu aumento o tráfego, consigo aumentar o tráfego para aquela página, que eu sei que eu estou trazendo visitas com aquele tipo de intenção, e em como eu trago essas visitas, o que elas estão fazendo para mim. Então, eu analiso, por exemplo, se eu estou trabalhando numa parte de um projeto, na parte de imóveis, quantas pessoas estão clicando para ver o telefone daquela, para entrar em contato daquilo, quantas pessoas estão preenchendo o formulário para entrar em contato com interesse naquele imóvel. Então, peraí, se eu estou trabalhando com aquela informação, subindo as visitas para aquilo, e com isso está me gerando mais contatos, mais visualizações de telefone, essa informação eu acho importante. Do mesmo jeito que quando trabalha no mercado de afiliação, muitas vezes trabalha com geração de lead. Eu acho muito importante também. Então, quantas pessoas estão colocando o e-mail para baixar aquele seu e-book ou para ter acesso às suas aulas gratuitas ou o material que você tem a oferecer. Então, não é simplesmente, tá, aumentei o tráfego para aquilo, mas aquele tráfego, você trabalhando a página corretamente, você está trazendo pessoas com aquela intenção. Isso que é importante, é sempre você buscar colocar uma intenção naquela página e fazer isso. Então, eu acho uma métrica importante o aumento de tráfego em relação ao que está acontecendo, com a ação que as pessoas estão tomando. Então, consegui aumentar, minha página subiu, não com aquela palavra-chave, mas sim mais pessoas, mais tráfego orgânico entrou para lá, mais contatos eu gerei aqui, mais pessoas colocaram o e-mail dela, eu consegui mais leads para poder trabalhar com essa pessoa. Então, eu consigo efetivar, sabendo que essa página minha me gerava X visitas, agora está me gerando 2X visitas, e o quanto isso está me retornando em leads, quantas pessoas eu estou trazendo com isso. Então, eu acho que essa daí é uma métrica importante para analisar na parte de afiliação, assim, e a gente considera bastante quando mexe com isso. Algo importante também, que acho que é importante mencionar, é não esquecer de, esporadicamente, ou de uma maneira recorrente, fazer análise do que está despoletando essas métricas. Por exemplo, se uma das suas métricas é medir engajamento, eu quero fazer esporadicamente uma mensuração de que sites estão mencionando o meu site. Ou se simplesmente... por exemplo, uma das métricas que eu posso ter de geração de engajamento pode ser a quantidade de links para uma página. Só que quantidade de links, se eu for só considerar isso como um número e não for lá fazer um sample dessa qualidade de links e olhar o que é que está realmente acontecendo e ver se esse número não está sendo inflado por, sei lá, porque alguém cadastrou o meu site num diretório ou colocou o meu site numa sidebar de um blog e agora de repente apareceu um monte de links de um dia para o outro. Eu quero escrutinar o que é que está acontecendo e realmente trazer. Olha, que legal. Recebeu, saiu no New York Times. Falando aqui, assim, agora uma situação hipotética, né? Eu quero trazer uma análise desses KPIs, né? Não só mostrar o KPI, olha que bonito, tem aqui um número que representa X e pronto. E agora a gente está vendo que está aumentando. Eu acho que é importante, para além de mostrar o número, você trazer uma amostra de dados que que dê respaldo a esse número. E mostrar que o número não é só uma coisa, não é só ar quente. Não é? Que muitas vezes isso acontece, que o pessoal gosta muito de mostrar vanity metrics que muitas vezes não dão, não tem um depois, não tem um acionável. A métrica tem que ter um antes e um depois, tem que ter algo que você vai fazer com ela. Então, por exemplo, mostrar Domain Authority, autoridade do domínio, ou Page Authority, essas métricas, como eu via o PageRank no passado. Que acionável o PageRank te dá? O que é que você faz com esse número? Nada. Né? Você mostra, esse número fez com que o meu site ranqueasse mais alto? Não, porque PageRank não é correlação com ranquear mais alto. Então, você pode ter um PageRank 10 e ranquear mais baixo que um site com PageRank 5. Então, não te dá um acionável. Talvez isso fosse resultado de alguma fraca interpretação do que essas métricas realmente representavam. Ou
falta de conhecimento de trazer métricas que fossem realmente respaldadas por algo concreto. Mas para dizer que a tua métrica tem que te trazer um acionável, tem que te trazer algo que está resultando e o que é que eu vou fazer com isso. Tem alguns artigos em inglês que eu já li, que são legais até no Search Engine Land, que eu recomendo quem está interessado também a ler. Um dos artigos que compartilhei aqui, que é interessante, foi um artigo que foi publicado em agosto, 5 de agosto de 2016, desse ano. E o título do artigo é KPIs for SEO, Measuring SEO Success. Quem quiser pesquisar e dar uma lida nesse artigo, que foi publicado lá no Search Engine Land, quem não conseguir, quem tiver com dificuldade em inglês, use o Google Tradutor com cautela, porque ela, às vezes também, o Google Tradutor não é 100% confiável na tradução, às vezes o que ele traduz. Mas dê uma olhada, que é interessante de olhar alguns exemplos que se dão lá. Então, por exemplo, eu trouxe esse artigo não somente porque eu achei legal, mas porque ele vai encontrar algumas coisas que eu acho que são legais de fazer. Então, por exemplo, ele fala aqui de você categorizar os seus KPIs de SEO em balde, ou em áreas, em verticais. Você categoriza as suas métricas em métricas de awareness, ou de exposição, de top of mind, né, das pessoas se lembrarem da sua marca. Ele categoriza métricas de engajamento, então métricas que traduzem engajamento, que traduzem engajamento para o seu negócio, categorizar essas métricas dentro dessa área, e métricas de conversão. E são métricas que levam a vendas ou retornam leads, ou retornam alguma coisa que você quer angariar no seu site. E uma vez que você tem essas métricas distribuídas dessa maneira, você consegue ter uma visão um pouco mais clara do que fazer, do que melhorar no seu site. Rubens, você quer partilhar alguma coisa? Você tem alguma coisa em particular que você acha a respeito a métricas e KPIs? Uma coisa que eu gosto de fazer também, que é algo que o pessoal costuma esquecer, além daqueles dados históricos que você mantém acompanhando, que o teu site sempre tem um certo... te apresenta uma certa performance que de tempos em tempos pode melhorar um pouco ou piorar um pouco, mas normalmente ele costuma ficar mais ou menos numa média esperada, né? Agora, uma coisa que pouca gente faz, mas eu acho muito legal, é você tentar identificar por que acontecem picos ou por que acontecem quedas, ou mesmo até gerar isso, né? Por exemplo, quando você envia uma newsletter, o que acontece naquele dia ou no dia seguinte com relação àquela newsletter que você mandou para aquele público? Aumentou, diminuiu, aumentou muito o volume de visitantes, mas a conversão não aumentou, o número de visitantes não aumentou muito, mas a conversão aumentou muito, quer dizer, você acertou o público, né? Que às vezes também acontece isso. Se você tem um site, sei lá, que vende Ferrari, não adianta você ter 1 milhão de visitantes, porque ninguém vai comprar o carro, né? Agora, se você tiver 10 visitantes, e os 10 forem lá e te comprarem o carro naquele dia, você vai sair feliz da vida, né? Porque você achou o nicho que você queria. Então, esse tipo de coisa, depois que você tem dados históricos, é mais ou menos fácil de você até medir e entender o que está acontecendo. Quando você não tem dados, já é um pouco mais difícil, mas você já precisa ter um site um pouquinho mais maduro para fazer isso. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é esquecer o Google, esquecer o Search Console, pegar os logs do servidor e ver efetivamente o que está acontecendo. O que vem do Google, o que vem de lugares que eu não sei de onde é, o que está vindo naturalmente, entre aspas, né, que seria o que sobra, e qual a proporção disso, porque quanto mais acessos eu recebo que não são do Google, alguma coisa está acontecendo, ou eu estou provocando, ou um terceiro está provocando. Pode ser algo parecido com o que você disse, que a gente usa uma métrica que é quantos centímetros diários de publicações externas apontam para o nosso site, tá?
Isso seja em jornal, seja em revista, seja na própria internet, não em termos de link, mas em termos de quem está falando de nós, né? E de preferência bem, né? Não adianta falar mal, né? Não adianta você pegar um daqueles, como é o nome do... Você sempre aparece em primeiro, em segundo tá aquele site onde você reclama, ou reclama aqui, né? Isso é péssimo para a tua reputação, né? Mas quando você está perto do primeiro, para um determinado assunto, agora antes de você tá, sei lá, um Estadão, ou como você disse, um New York Times falando de algum assunto que você começou a falar, isso é importantíssimo. Porque não tem nada melhor do que um veículo desses publicar alguma matéria que tem alguma referência a você, mesmo que indireta, porque depois o camarada vai olhar e fala, poxa, que interessante isso. Acaba buscando o teu nome, tua marca, indo para o teu site para ver maiores detalhes. E aí pode acontecer também aquilo que você colocou. Dependendo do visitante, se o visitante é mais um curioso, ele vai entrar no site, ver uma página, no máximo duas, e vai embora, né? Agora, se o camarada é um curioso, mas ele é um curioso que tem alguma espécie de simbiose com o site, ou seja, ele entra, acha legal, ele começa a ver 4, 5, 6, 10 páginas, e o mais importante, ele volta um pouco mais lá para frente. Então você acaba adquirindo um público cativo que com o tempo retorna para o teu site e, mais uma vez, alterou aquele lá atrás do teu histórico, que era, sei lá, X por dia, passou a 1.1 X por dia. Quer dizer, isso é devagarzinho, claro, né? Mas depois de alguns anos, o teu X pode ser 5X, quer dizer, depende muito do teu público. Aliás, isso é uma outra coisa também que precisa tomar muito cuidado. Não adianta você ter 1 milhão de visitantes. Se o pessoal não converte, né, é preferível você ter 10... Foi o caso do exemplo que eu citei lá no começo. É preferível você ter pouca gente convertendo do que um monte de gente que só vem, passeia, olha, fala, não é bem isso, e vai embora e acabou, né? Acho que isso que são os pontos que eu gostaria de destacar. Obrigado, Pedro. Que é isso. Eu acho que o Rubens falou um ponto aí bastante importante, que é a capacidade de fazer discernir entre algo que você fez e deu certo, resultou, e algo que você fez e você acha que deu certo e acha que resultou só porque você viu um aumento de tráfego. Que é a capacidade de testar e de isolar o site, ou de medir alguma coisa de uma forma isolada, de maneira que você elimine fatores externos de influenciarem a sua opinião ou aquilo que você está vendo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma recomendação de SEO para um site e ele implementar, eu tenho que conseguir medir isso de uma maneira em que eu vá provar que tem a minha implementação que deu certo e não foi uma coincidência de algo que aconteceu que está fora do meu controle, ou houve um update algorítmico do Google no mesmo dia que eu fiz a implementação que veio maquiar o resultado que eu acho que estou tendo. Então, isso passa por você ter você lançar quando você faz melhorias, você ter algo que se chama um grupo de controle, onde você tem uma parte do site, isso possivelmente é feito em sites de grande escala, tá? Isso não é para fazer em sites de 100 páginas, ou de 50 páginas ou menos, ou sites pequenos. Normalmente você faz isso numa Amazon, ou num OLX, ou num site assim grande, em que você libera as melhorias para uma parte do site e não para o site como um todo. E aí você monitora um grupo de controle e o grupo em que você aplicou as melhorias e você testa o que é que está acontecendo. E aí você tem tendo um grupo de controle onde você não aplicou as melhorias e tendo um grupo de arreglos onde você aplicou as melhorias e pertence à mesma intenção de busca, ou estão dentro da mesma vertical, e você consiga mostrar que um teve melhor em relação ao outro, você consegue, sim, aí isolar algo externo que pudesse acontecer que maquiasse o seu resultado. Então isso é algo que muitas vezes a gente esquece de fazer quando a gente faz melhorias de SEO em um site, é ter assim uma maneira de medir que o que a gente está fazendo é realmente aquilo que está surtindo efeito e não uma coincidência de um update algorítmico ou algo extra que está acontecendo fora.
Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar em relação a essa parte dos testes? Eu tenho, aí até acho que organizando até o que eu faço e o que eu pretendo fazer, acho que o que tem trazido uma importância para mim a respeito aí dos indicadores de desempenho. Primeira coisa que, assim, isso eu já faço. É exatamente algo similar ao que você falou, Pedro, do post do Search Engine Land, que é utilizar filtros de URL para poder determinar os públicos, baseado no meu conteúdo. Então, eu tenho aquele conteúdo que é awareness, que é para conhecimento de marca, basicamente aquele conteúdo que está em blog, eu uso filtros para poder analisar esse número, considerando basicamente crescimento de tráfego, porque é o que vai acabar importando quando você está muito no topo do funil lá, falando de conhecimento de marca. Agora, quando você está no engajamento e na conversão, eu já trabalho outro tipo de funil, porque eu não posso só me concentrar no aumento de tráfego, e sim também nos URLs que estão me trazendo o maior número de receita ou de leads, dependendo do tipo de site. Então, esses são os números que eu normalmente compartilho com o cliente, que é o resultado final. Agora, uma coisa que eu estou aprimorando, que eu procuro trabalhar aqui de forma pontual, mas eu quero deixar até um checklist desses KPIs aí para poder facilitar o entendimento do projeto. E aí, números abstratos, como o Pedro falou, de PageRank, que agora a gente vai falar, sei lá, essas métricas de reputação, para que um indicativo de um ganho ou uma perda nessa métrica, eu possa comparar com os outros números de resultados para saber se isso gerou efeito, se essa correlação, e aí ter uma correlação maior que possa indicar até uma causalidade, né? Ah, não, foi isso que aconteceu, ou então ver onde os números foram correlacionados para tentar identificar a causa real, que é algo muito difícil de se fazer. Mas, nos casos práticos, no dia a dia, isso acaba acontecendo bastante. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que ele tinha... o maior problema dele era a questão de URLs bagunçadas em categorias e duplicidade. Duplicidade de HTTP com HTTPS, canônico errado, páginas de categoria com URL de busca, nuvem de tags, todas essas coisas. Então, todo o trabalho foi feito para poder corrigir essas informações. Então, foi canonizado do HTTP para o HTTPS, e isso estava bem bagunçado, e hoje 90% está no HTTPS, então a gente fez essa migração e acompanhou a reindexação do HTTPS, então o número saiu de X para Y, e isso a gente vê que ocorreu da melhor forma. Por consequência, o tráfego dele também cresceu, e agora também, como é um e-commerce nesse caso, a receita acompanhou esse crescimento do tráfego. Então, esses foram os números utilizados de forma pontual que ajudaram. O objetivo era melhorar, corrigir a indexação das páginas, e que números foram utilizados a esse respeito? Foram utilizados justamente a indexação das páginas no HTTPS, que era o objetivo. Então, cada ação, ela tem um objetivo. E tem muitas ações de SEO que nós temos que não necessariamente vai indicar um ganho de tráfego, mas são implementações importantes. Opa, tem uma garotinha aí, né? Temos uma convidada aqui. Legal. Então a gente tem números que são que é bom você corrigir, você melhorar, mas que não necessariamente vai te trazer um ganho de tráfego, até um ganho de receita de forma perceptível. Como, por exemplo, velocidade da página, métricas aí de web page test, de page speed insights. Às vezes você identifica imagens muito pesadas, e através dessa informação você deixa sua página, você otimiza um pouco a velocidade da sua página. Não estou falando que tem que ter 100 de 100 lá no PageRank, porque a gente já discutiu isso em velocidade, ou no PageSpeed, porque a gente já discutiu bastante isso, mas você criar métricas e organizar o que vai ser para melhorar a indexação, o que vai ser para melhorar o rastreamento, e aí o que isso vai traduzir, você trabalhando em cima disso, o que vai te traduzir naquilo que importa, que é o tráfego e as conversões para o site. Isso é um ponto bastante importante também, e que eu gostaria de até se traçar. A gente na APIS3 tem um moto, né, um ditado que a gente fala que nenhum gráfico sai sem um comentário nosso, né? Você não deve apresentar um relatório de quer que seja sem ter uma análise sua acompanhando esse relatório. Por quê?
Porque a sua interpretação de uma métrica é diferente da interpretação de quem... Se eu olhar e não tiver lá nada escrito, tiver apenas métricas, eu olhar esse relatório, e se eu mostrar esse relatório para o Pelati, a gente provavelmente vai tirar conclusões diferentes em alguns pontos de dados. Isso acontece isso é mais discrepante se a pessoa estiver fora de marketing, se a pessoa não conhecer o lado técnico da SEO. Então, todo relatório deve ser dividido, sim, ou deve ser estruturado de uma maneira que seja didática e explicar o que é que cada coisa representa e o que é de uma forma lógica, né, de o que é suposto ser representado por aquele gráfico. Porque senão você vai deixar o seu relatório à interpretação de quem, à livre interpretação de quem estiver olhando e quem estiver interpretando os dados. Então, todo o gráfico por um comentário, por uma análise breve, que seja. Obviamente, se for uma coisa muito extrapolada, se já começa a entrar na área de BI mais do que métricas, né? Porque é mais que aconselhar já o cliente o que fazer com aquilo, a gente já começa a entrar mais em BI, em análise de Business Intelligence, e não tanto em métricas e relatórios um pouco mais simples. Mas sim, devem ser um pouco, a gente deve evitar ambiguidade e tentar sempre ser didático e mostrar para o cliente o que é que ele deve olhar, e também sinalizar erradas que podem vir de... Às vezes como eu dei exemplo no início do bounce rate, né? Se eu colocar uma métrica de bounce rate elevada no relatório, eu posso explicar para o cliente: olha, bounce rate no nosso caso se for um site de conteúdo, eu posso explicar: olha, bounce rate no nosso caso não é uma coisa tão ruim assim, porque o nosso site é um site de conteúdo. E depois explicar: olha, bounce rate normalmente é visto como uma métrica um pouco ruim, porque tem esse nome, mas se tem que interpretar ela de acordo com o contexto em que ela é inserida. Então, você tem que dar um pouco de background e contexto ao que você está apresentando. E para não deixar ao livre-arbítrio de quem olha o relatório interpretar da maneira que acha que deve ser interpretada. Se possível, sempre apresente o relatório pessoalmente ao cliente, né? Acho que essa é talvez a melhor maneira. É você a gente normalmente apresenta relatórios ao cliente, faz uma reunião mensal onde a gente leva lá as coisas e os dados no PowerPoint, e a gente apresenta a evolução e já sana dúvidas ali no local. Mas é sempre importante ser didático acima de tudo e não apresentar tipo, tá aqui o relatório e agora se vira aí. Assim. Rubens, você estava sinalizando aí alguma... Isso é uma coisa interessante. Nós publicamos estatísticas, né? E há uns 20 anos atrás, quando nós começamos a fazer isso, a gente só colocava gráfico. E a gente achava interessante porque era uma informação muito única naquela época, né? Ninguém tinha isso. Só que as páginas quase não eram acessadas. E aí nós começamos a quebrar a cabeça para ver o que está acontecendo, né? Na verdade, é bem o que você disse. A coisa estava numa linguagem tão técnica que poucas pessoas, quer dizer, o pessoal, tipo, o professor da USP entrava lá e achava maravilhoso, né? Agora, fora isso, a maioria do público comum não tinha a mínima ideia do que aquilo lá significava, que eram os gráficos bonitos, mas eram tão complicados que ninguém conseguia ler. E a gente chegou à conclusão também que, na média, ninguém gosta de ler gráfico. É uma coisa complicada, é um pouco chata. E se você faz um gráfico muito bonito, ele acaba ficando muito simples, então ele não quer dizer nada, né? Então nós começamos a, em cada gráfico, colocar algumas observações explicando o que era aquele gráfico, né? E, por incrível que pareça, começou a subir, mas no modo assustador, né?
o volume de visitação. Por quê? Porque a gente ampliou o horizonte e, de repente, não era só aquele catedrático que gostava de ir lá ver os dados, mas qualquer pessoa comum que tivesse interessado em saber por que algum indicador está subindo ou descendo, dava para ler um texto que era não muito técnico, simples, né, direto, sem muita enrolação. Tanto que hoje, para você ter uma ideia, nós temos algumas páginas que começaram assim, que hoje só tem texto, não tem mais o gráfico. Você fala de uma ou outra coisa que aumentou ou diminuiu a economia, algum sinal, etc. E tem uma explicação, um dado, o que se pensa, o que se espera, e acabou. A página não tem mais uma imagem. E continua tão acessada quanto era de uns tempos atrás. Então, você precisa tomar muito cuidado com o que o teu cliente, ou visitante, ou seja lá o que, está querendo ver. E gráfico, por incrível que pareça, embora seja uma coisa muito bonita, e para nós que a gente vive com isso, a gente consiga entender, saber, etc., e bem o que você colocou, se eu colocar uma análise minha aqui para vocês avaliarem, cada um vai pensar uma coisa e provavelmente vai enxergar algo que nem eu enxerguei, né? Agora, quando você passa isso para uma outra pessoa que não é do meio, talvez não signifique nada. Então, se você não colocar um comentário, uma observação, uma explicação, e principalmente se você quer demonstrar alguma coisa, utilizar o gráfico como uma ferramenta, né, para te mostrar que os indicadores estão indo para onde você espera, realmente você não vai ter um resultado tão bom do que se você tentar simplificar e explicar. Então, isso que você colocou, Pedro, é bem... Eu tive essa experiência, funciona, né? Lógico que precisa tomar cuidado com aparar todas as arestas, quer dizer, foi um processo de anos até chegar no ponto que a gente está, e a gente continua mudando, né? Lógico, a gente percebe o que o usuário, o que o pessoal está querendo e adapta. Então, acho que isso é algo que precisa ser levado muito em consideração, e muitas vezes o pessoal esquece, segue aquela receita de bolo, vê o que um concorrente ou algo parecido que nem está bem no nicho está fazendo, faz a mesma coisa, e às vezes não funciona. E adaptando um pouco mais, funciona muito bem. É isso aí. Sabe o que me frustra mais, às vezes, é que a maioria, pelo menos o que eu vi já de relatórios de SEO de outras agências, e não só agências brasileiras, tá? Agências de fora. Já peguei muito relatório de fora, já tive muita mão em relatório de agência grande mesmo, né? Daquelas agências grandes que têm muitos escritórios em muitos lugares do mundo. E às vezes os relatórios que elas mandam é mais um relatório de que eu chamo encher a linguiça do que provavelmente de trazer um acionável. E eu acho que o time da SEO, às vezes, que está por trás disso, tem um pouco aquele receio de eu tenho que entregar muita coisa que enche o olho. Mas eles esquecem de realmente o acionável que aquele relatório vai ter. Porque, primeiro, é assim... É a essência, né, Pedro? Às vezes o pessoal enche linguiça, mas a essência está faltando ou não está destacada. Então pode ser mais importante você ter um relatório de uma página muito bem resumido e bem explicável, que todo mundo entenda, do que eu ter um trabalho de 200 mil páginas que nem eu sei direito onde é que começa, onde é que termina, embora seja algo lindo para se apresentar. É pesado, é grande, impressiona, mas não é objetivo, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem, como eu estava a dizer, a gente tem um pouco medo de colocar a informação que realmente interessa, e a gente começa a colocar um monte de informação que não tem propósito, como vanity, o que eu chamo vanity metrics, métricas de vaidade. Não sei o que, links de sites com Moz Rank de não sei o que, Paid Domain Authority, ou Majestic Flow, ou quer que seja, né? Tudo que seja métrica de um número isolado que não se traduz em uma ação, não vai ter valor. Então eu prefiro nem mencionar essa métrica para o cliente. Você só vai criar mais confusão, o cliente vai te perguntar, por que é que isso indica? E você vai ficar com uma cara boba falando, isso é só uma análise que a ferramenta lá do X ou Y do Zezinho faz, e que mostra que é isso aí.
Tá, e o que é que isso que é que isso é bom para mim? Por quê? Para vocês terem ideia, por exemplo, analisar o link de uma maneira que, tem domain authority de não sei o quê. Cara, o Moz não tem visão da qualidade de um link como o Google. Então, o Moz pode estar dando uma informação que na realidade não é aquilo. Você pode ter, tem um domain authority lindo aqui, só tem site, só tem link de site foda, só desculpa a expressão. E porque tem um domain authority, sei lá, X. Mas você não tem a visão de que provavelmente, ou em muitos dos casos, o Google nem considera aquele tipo de link porque, sei lá, razões algorítmicas. Você está assumindo, você está justificando uma métrica com uma coisa que é uma convicção sua. Então você está colocando fé no meio de uma métrica que desvirtua o propósito total dessa métrica. O propósito de ter uma métrica é eliminar o fator fé. É você ter algo embasado em que você mostra, olha, isso influenciou isso, e então eu vou fazer aquilo. Se você tem um fator fé no meio, esquece. Essa métrica não vale nada. Então, o fator, se você tiver que colocar um fator fé no meio, esquece. Essa métrica é melhor você nem mencionar ela. Esse fator fé se aplica a todas aquelas ferramentas de SEO, de análise de conteúdo online. Olha, menciona mais uma vez essa palavra-chave, mais aquilo. Quer dizer, quem define isso? O cara colocou na ferramenta que aquilo é o perfeito. Então, você acredita naquilo e vai, né? E outra coisa para dizer assim, o relatório é suposto ser consumido visualmente, né? Na altura em que ele é apresentado, ou no máximo uma semaninha ali. Se você deixar passar mais tempo, o relatório já está desatualizado. E você precisa de tomar uma ação em cima de algo de uns dados que não estão desatualizados, certo? Então, eu acho que toda ação que você tem que tomar tem que ser em cima de dados que são atuais. Se você está tomando uma ação em cima de um relatório que tem 2 meses, que você esqueceu e você não olhou, esquece esse relatório. Então, é muito importante, primeiro, a informação atualizada. Segundo, que essa informação no relatório se traduz em algo que você vai fazer em consequência de. Fala, Então, Pedro, eu concordo muito contigo. Acho que assim, você pode ter diversas métricas que vai determinar o acompanhamento do seu trabalho, mas não necessariamente que essa métrica tem que estar num relatório para o cliente. E ocasionalmente essa métrica pode estar lá para justificar uma determinada ação. Voltando até no exemplo que eu acho que eu falei do PageSpeed. Eu tenho um cliente que a gente resolve o problema dele, daí você entra hoje, a pontuação tá bonitinha, daí a agência que faz os banners dele, sobe o banner novo no e-commerce na home, e sobe imagem pesada, o PageSpeed vai lá para baixo, ou seja, também tá com, o site ficou mais lento em cima disso. Então, para esse cliente específico, é totalmente necessário eu criar regras e utilizar métricas não só de PageSpeed, Web Page Test, para poder identificar isso de forma constante para saber quando que isso vai me gerar um alerta de problema. Caiu o número de 85 para 50, alguma coisa grave aconteceu, então esse é um número que eu vou ter que trabalhar. De repente, por exemplo, o próprio Search Console tem lá títulos duplicados, meta-descrições duplicadas. Se você, de repente, teve um aumento exponencial ali, alguma coisa pode ter acontecido. Então, você vai lá e vai corrigir, você pode mostrar esse número para o cliente para ter ação, mas você não tem que ficar colocando isso toda vez. Nós estamos com 0 títulos, novamente estamos com 0 títulos duplicados ao longo, sei lá, de 12 meses, né? Para o cliente, você tem que apresentar aquilo que realmente importa. Os números que está sendo atingido, as justificativas do porquê cresceu ou caiu, e as ações que você vai tomar dentro de outros números que você pode identificar. E é importante vocês falarem a respeito de cenário externo, tudo. Quando você está trabalhando com... até foi o caso que eu ia falar de awareness, de conhecimento de marca. Por exemplo, eu não sei qual que é a tendência aqui para vocês, dependendo do nicho que trabalha, mas eu tenho muitos nichos de clientes que
os blogs acabam sendo muito acessados por quem está fazendo trabalho, às vezes, de faculdade ou trabalho escolar, enfim, alguns termos muito amplos. Então, julho e final de ano, a queda de tráfego é absurda. Se é uma pessoa mais leiga analisando aqueles números, vai pensar, meu site foi penalizado pelo Google, perdi 50% do meu tráfego no mês de dezembro, o que aconteceu? E muitas das vezes é um cenário que, se você está acompanhando o número ao longo do tempo, você vai saber que isso já acontece a todo ano, e você identifica que essa queda está vindo de páginas específicas de blog que não está afetando o desempenho do seu site, faz parte da sazonalidade daqueles termos de conteúdo que está sendo trabalhado. Então, o que eu acho que é preciso ter também em termos de números, de métricas, aí, de indicadores, é o acompanhamento mensal, pelo menos, para você identificar ao longo do tempo, às vezes, as variações que isso vai acontecer, até para saber sazonalidades, o que pode estar sendo afetado ou não, e principalmente para você... Nossa, me fugiu a mente que eu ia falar aqui agora, Edu. Mas você ter esse ao longo do mês para identificar e estabelecer alertas de eventuais aí, problemas que você identificou de uma hora para outra. Pô, mudou o número absurdamente, algum problema pode ter acontecido. E aí você vai tirar esses dados. Agora, se você está acompanhando o número, que você, se aumentar ou reduzir, isso não significar nada para você, é uma métrica totalmente inútil, né? Para vocês verem, há uns 2 anos atrás eu tive um projeto com uma publicadora de conteúdo de fora, né? Vira e mexe, sempre tem um gringo aí dos Estados Unidos vir querer ajuda e não sei o quê. Era uma do gênero quase da Condé Nast. Não era Condé Nast, mas era parecida. E eles tinham um site que tinha sido invadido, queriam ajuda, não sei o quê. Aí eu falei, eu tinha uma outra agência de SEO também no meio, que já estava com eles lá dos Estados Unidos, né? E na altura que a gente começou a resolver o problema, eu avisei, olha, depois do problema resolvido, devido ao fator do site ter sido invadido e ter um monte de URL que foi criada fora que não pertence ao site, né? Foi criado um monte de URL extra pelo invasor do site, etc. Vão surgir um monte de páginas 404. Isso é esperado, é uma coisa normal. Então, se essas páginas são erros 404 para um site, se as páginas não devem existir ou não existem, nunca deveriam ter existido, é algo que você não deve se preocupar. Então, é algo que vamos deixar, vai ser normal surgir. Cara, batata, passou 2 semanas, a outra agência de SEO mandou um relatório falando, tivemos um aumento de URL 404, temos que olhar rápido porque o Google vai penalizar, não sei o quê. E, nossa, eu acabei de falar 2 semanas atrás que ia ser esperado, não sei o quê. Mas a ansiedade de mandar um relatório com alguma coisa que fazer sentido ou não, o cara não tá nem aí, né? Então, o cara não olha o cenário, o estado, o cenário em que o site está envolvido para avaliar uma coisa qualquer, né? O cara só quer mandar um relatório, criou um maior stress no cliente sem razão nenhuma, podia ter evitado. No final, correu tudo bem, eu expliquei mais uma vez que erros 404 não devem ser considerados, porque se as páginas não existem, você não tem que se preocupar, etc, etc, etc. Cara, isso é um exemplo de algo que acontece na indústria da SEO como um todo. E não é só aqui no Brasil que as coisas ruins acontecem, que às vezes a gente tem maus exemplos. Fora também. Então, não estou falando mal do cenário brasileiro, nem mal do que quer que seja. O que estou falando é mal, às vezes, a gente deixar de pensar um pouco. Mas alguém quer se manifestar? Tem algum caso interessante de métrica? Eu lembrei o ponto que eu queria falar. É importante também ter noção que as métricas estão certas, principalmente no Analytics. Estou cansado de pegar projeto que você vai trabalhar e na hora que você vai validar a base de dados, esses dados não são confiáveis porque eles estão corrompidos por alguma outra coisa. Um exemplo, a pessoa faz anúncios no AdWords e o parâmetro não está habilitado, ou tem redirecionamento, e aquela visita que entraria como paga, ela entra como orgânica. Então,
você não tem histórico mais nenhum. Se você não tiver certeza que aquele dado é de fato um dado real, o dado que reflete a realidade, é melhor nem utilizar aquilo, porque pode ter problemas em cima do histórico que você vai gerar. Verdade, cara. Má implementação ou implementação errada do Analytics é uma coisa que, se você não tiver certo, vai te ferrar a qualquer momento. Então, se tiver alguma coisa ruim, assim, olha logo desde o princípio, está tudo bem implementado. O Search Console é pouco provável de estar mal implementado, porque ele não requer implementação, né? Mas ainda tem problema. Vamos supor que o site está indexado sem www, ele cadastra com www, ou com HTTP e está em HTTPS, né? A gente vê lá no fórum acontecer bastante casos desse, né? Sim, tem que saber o básico. Isso é verdade. Se não está... Tem que ter a propriedade correta, cadastrada. Assim. Às vezes ainda é possível salvar um pouco, né? Os dados não desaparecem, os dados ficam lá durante 90 dias, pelo menos. Então, mesmo que você tenha a propriedade errada cadastrada, você sempre consegue salvar pelo menos 90 dias de dados. Mas tem que olhar se está analisando os dados corretos, senão analisar esse dado incorreto, mas vale nem ter esse trabalho, né? E acima de tudo, assim, estabelecer objetivos, né? Acho que às vezes o que mais falha nessa área de setar expectativa, setar objetivo, setar meta, é exatamente a falha de setar objetivo ele próprio, né, nas ferramentas. E às vezes de sentar com o cliente e definir, tá, a gente vai sentar agora e vamos definir o que é sucesso. Para a gente reconhecer sucesso uma vez que a gente atinja sucesso. Porque senão você vai passar e não vai nem notar que passou, que atingiu, que não atingiu. E o que é que fazer uma vez que a gente atinge? Qual vai ser o próximo passo? Uma vez que a gente chegue no ponto que a gente quer chegar. E assim estamos chegando no tempo limite. Eu acho que o pessoal aqui, estamos na altura do Natal, o Pelati avisou que queria já sair aí um pouco mais cedo hoje, por isso a gente também começou um pouco mais cedo. Eu também tenho aqui a casa em modo silêncio para o pessoal, para conseguir fazer o hangout. Ter que liberar o pessoal, que a criançada já está aí querendo bagunçar. Querem jogar Minecraft já aí no computador. Então, daqui a pouco vou ser escorraçado daqui se eu não liberar a sala para fazer barulho. E assim chegamos ao final de... Este é o 8º, ou é o 9º? Já não, acho que perdi a conta. Acho que é o 8º. O 8º episódio do Crawls After Hours. A gente talvez... Este seja o último. A não ser que a gente esteja um tempo ocioso aí para fazer um antes do final do ano, mas o Pelá tem tem muitas festas marcadas, é um cara muito requisitado aí no mercado, então acho que vai ser fácil. Então a gente vamos talvez em 2017 começar a segunda temporada do Crawls After Hours e fechar essa como a primeira temporada e desbravar novos temas. Mais uma vez, assim, a gente trata de temas que a gente acha interessantes, que a comunidade sugere, que a gente vê como interessantes lá no Fórum de Ajuda a Webmasters do Google, mas agitações. E, acima de tudo, a gente também gosta de trazer pessoas aqui, convidados. Vira e mexe, a gente traz uma pessoa que é assunto que a gente quer abordar, etc. A gente tentou, para esse hangout, trazer alguém especialista, só que a pessoa viajou para fora e estava lá no Nordeste com uma ligação um pouco menos própria para fazer hangout, então não deu. Talvez para a próxima hangout a gente consiga trazer alguém mais num outro tópico, ou que quer complementar alguma coisa em algo que falar da experiência, etc., em algo que a gente já falou, mas de uma maneira mais aprofundada. Talvez a gente toque mais em mobile, que agora está vindo aí mobile. A gente já falou no último hangout sobre indexação mobile first. Talvez a gente toque em Web Applications. A gente também tem
mobile ou aplicativo, site mobile ou aplicativo, o que é que discutir, o que é benefício de um, prós e contras, é interessante analisar. Então, a gente está aberto a sugestões. Vocês podem sugerir lá no fórum da Ajuda Webmasters do Google, ou, sei lá, sugiram para um da gente, no Facebook. Lá o Pelati, fala aí sobre esse assunto aí que quero ouvir lá. E a gente procura trazer. Bom, é isso. Espero que isso tenha sido de valor para todo mundo que nos segue. Se a gente não se vir mais, bom Natal para todo mundo, para quem festeja. E bom final de ano também, para todo mundo. Pessoal, vocês querem falar tchau? É isso aí. Basta fazer adeus, como é? É isso. Boas festas para todo mundo. Desejar um bom fim de ano para todos e um excelente 2017. Isso aí. É isso aí. Igualmente, para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Vamos desligar.